E não são só as crianças que enfrentam dificuldades para dormir. Na verdade, elas são minoria nessa estatística. Os adultos são os que mais sofrem com a insônia. São milhares de brasileiros que passam noites e noites em claro. Nossa equipe acompanhou de perto quem enfrenta esse problema. Veja só. A empresária Geovânia, aos 66 anos de idade, ainda tem uma rotina puxada. Dona de uma pensão para estudantes, ela não consegue escapar das tarefas domésticas. A ordem, porém, é diminuir o ritmo. E tudo para, quem sabe, conseguir se livrar de uma companheira bastante indesejada, a insônia. Segundo a Associação Brasileira do Sono, o número de brasileiros com distúrbios supera os 70 milhões, cerca de 36% da população. No caso de Gel, o problema começou após o nascimento dos 3 filhos. Eu achava que tudo entraria nos eixos, era uma questão das crianças crescerem, tudo entraria nos eixos, mas eu não contava com o desencadeado da síndrome do pânico, né? Você sente uma angústia grande, o coração está sempre disparado, né? E um medo terrível de tudo, né? De ficar sozinha numa sala, de à noite acordar e todo mundo dormindo e você acordada, é um medo terrível. Daí em diante, o medo intensificou a luta contra a insônia. Após um dia cansativo, todos nós esperamos ansiosos pelo momento de deitar na cama e ter uma boa noite de sono. Mas para a Geovânia é diferente. Os episódios de insônia, que já duram mais de 30 anos, transformam a hora de dormir em angústia e preocupação. A gente passa o dia assim, será que eu vou dormir hoje? Será que eu vou dormir hoje? É sempre assim, principalmente se vai chegando na hora, sabe, assim, do crepúsculo, assim, você vai sentindo mais ainda, tá na hora de ir para a cama, tá na hora de dormir e você fica ansiosa. Foram inúmeros os tratamentos, mas nenhum capaz de ajudá-la da forma como gostaria. Pelo contrário, eles causaram muitos efeitos adversos. Eram tantos os remédios para dormir que eu passava o dia e a noite dormindo, então eu não queria isso para mim. Entendi, mas você disse que nenhum medicamento ao longo desses anos foi tão eficaz a ponto de fazer Não, isso. porque parece que o organismo vai acostumando, né, com o remédio, ele passa a não fazer mais efeito. Eu não sei se aconteceu com você, mas algumas pessoas relatam que mesmo tomando o remédio, depois tem aquela sensação de que você não descansou. Ah, tranquilo. É isso realmente. Você não tem um sono reparador. É uma coisa assim que você levanta cansada, você não descansa. Não é aquela coisa gostosa de você, hoje eu dormi hiper bem. Não é. Não tem esse sono reparador. Com isso, os prejuízos no dia a dia são inevitáveis. Você perde, por exemplo, os teus reflexos. Para dirigir, você tem que estar muito mais cautelosa, né? E a gente está sempre nervosa. Que mais assim? Tem essa oscilação de humor mesmo? Tem. Isso não tem jeito. Também tem outro lado, porque eu sempre fui muito alegre. Então, né, afeta o teu dia a dia, mas eu não perdi essa alegria, não. Eu tento ir sempre para frente. Mas que você que mexe muito com o teu humor, com a tua maneira de ser, mexe sim. Apesar das dificuldades, Gel afirma não ter perdido as esperanças e já tem, inclusive, a fórmula para fazer as pazes com a cama. Eu acho que a gente precisa ser mais tranquilos, ter mais aceitação das coisas que nos acontecem e tentar viver com tranquilidade. A gente não precisa de tanto para ser feliz. As coisas boas também estão no que é mais simples. Dormir é uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Nossa, exatamente, faz uma diferença tremenda. E existem várias teorias para explicar a insônia, nenhuma explica exatamente o que ocorre. Talvez porque tenham múltiplas causas. Existe, muito marcante na insônia, a insônia tem um fator precipitante, depois um fator que permanece, faz com que a pessoa permaneça em insônia. Por exemplo, um transtorno de estresse pós-traumático. Então, a pessoa sofre um acidente, sofre um abuso,
tem uma perda de um ente querido, naquele momento ela não consegue adormecer. Só que passou um tempo ela não fazendo isso, esse fator ele pode ficar permanente. E aí ela fica uma insônia crônica. 90% dos transtornos psiquiátricos cursam com quadros de insônia, né? Todos os tratamentos de todos os transtornos psiquiátricos têm bastante medicação que induz o sono, assim, porque todos eles podem cursar, né? Então, mas os que mais cursam seria a ansiedade e a depressão, que são os mais prevalentes e que mais cursam com, até assim, transtornos de ansiedade, tanto gerados por traumas quanto sem fator desencadeante, eles podem cursar com insônia, e os transtornos depressivos. Aí também tem, de formas mais graves, os transtornos bipolares, nos quadros de mania e os transtornos psicóticos. Mas eu diria que o que a gente tem que ficar mais atento seriam os transtornos ansiosos e depressivos mesmo, porque eles desencadeiam frequentemente casos de insônia, e no caso da ansiedade, a insônia ela vem junto, né? Assim, ela vem junto com o surgimento dos sintomas ansiosos. Na depressão, a insônia pode surgir antes, então muitas vezes a insônia que a gente pode estar tratando como primária inicialmente, a gente pode ver depois o surgimento de sintomas depressivos, então aquilo poderia ser o indício de um transtorno depressivo mais para frente, né? Existem várias medicações para insônia. A medicação basicamente ela vai te induzir ao sono, independente da causa do seu problema. Então, se você toma um remédio para dormir e você não identifica qual o problema que te leva à insônia, é muito possível que você precise desse remédio sempre para dormir. Tudo bem? Agora, por isso que tem que ter um acompanhamento com o médico do sono. E dentre os vários medicamentos, existem medicamentos, por exemplo, que têm meia-vida curta, ou seja, que você toma depois de 4 horas ele sai do seu organismo. Para quem que ele está indicado? Para aquelas pessoas que não conseguem pegar no sono. Mas depois que pega no sono, embala e vai até o fim. E aí ela acorda sem aqueles efeitos da ressaca da medicação. Tem pessoas que têm o despertar precoce, acorda às 3 horas da manhã e não consegue acordar mais. A medicação que age rapidamente, ela não resolve esse problema, porque no momento que ele precisou do remédio, ele já saiu do organismo. Aí você precisa de uma medicação que tenha uma ação mais longa, que por contrapartida pode fazer com que a pessoa acorde com mais sono. E além disso, tem as medicações que causam dependência e tem tolerância. Basicamente é a classe dos benzodiazepínicos, que são o diazepam, o clonazepam, Rivotril, Frontal, que são excelentes medicações tarja preta. E elas têm efeito no sono, de indução de sono, como tem efeitos para diminuir a ansiedade. Só que essas medicações elas têm a característica de ter tolerância, que é você precisar cada vez de uma dose maior para ter o mesmo efeito. E além disso tem a característica da dependência, que é a capacidade de causar abstinência, ou seja, quando você para de usar de uma vez, você tem uma abstinência, sintomas de insônia, tudo isso. Então, basicamente as medicações, primeiro, ela tem que ser dada especificamente para o problema do sono da pessoa. Segundo, ela não pode ser um tratamento único, para que haja possibilidade dela não tomar essa medicação no futuro. As pessoas, tem muita gente que chega no consultório perguntando a respeito do tratamento, aí elas sempre perguntam, mas eu não vou ficar dependente, e assim, alguns causam dependência, mas poucos. Então, por isso que são medicações que têm que ser usadas com muito critério, não podem ser usadas em pacientes com potencial de adicção, e não podem ser usadas por longos períodos de tempo, elas têm que ser usadas por curtos períodos. Mas os antidepressivos, eles não causam dependência, podem ser usados para o resto da vida, se a pessoa quiser. Tem algumas pessoas que preferem usar para não correr o risco de ter uma recidiva, e tem pessoas que optam por fazer o tratamento. Mas assim, aí o que eu acho que é importante é a pessoa fazer o tratamento até o final, porque toda vez que elas param antes, aí elas acabam achando que estão dependentes, porque elas voltam a ter os sintomas mesmo, né?